Olá, tudo bom com vocês? Gente, sejam bem-vindos ao canal Aqui Mora Risos, tá? Que esse canal, como eu sempre compartilho, é para nós compartilharmos gerenciamento pessoal, tá bom? Quem não conhece o canal, fique à vontade, se inscreva no canal, deixe comentários, deixe o like, tá bom? Se identificarem com os conteúdos que a gente conversa aqui, tá? E no nosso vídeo de hoje, no nosso 12º vídeo dos 30 que a gente tem combinado para conversar, né? Sobre senso comum e ciência ao mesmo tempo, ou seja, essa junção de ideias sobre a questão de formação mesmo na nossa vida, de como lidar com as situações da nossa vida e essas coisas em geral, né? Nosso vídeo de hoje eu trouxe uma frase que a maioria das pessoas já conhecem, né? Se brincar todo mundo. Só talvez criancinha não, enfim, não sei. Mas eu acredito que já é muito conhecida, que é uma frase de Sócrates, e eu achei interessante trazê-la hoje para a gente conversar um pouco. Que é o conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Eu achei interessante trazer hoje essa frase de Sócrates, por quê? Porque é engraçado, tá tudo muito enraizado em relação a esse assunto na nossa vida. Um monte de situação que acontece, que tem acontecido no mundo, que assusta muito as pessoas ultimamente. Foi uma coisa que eu refleti um pouco isso na semana, né? Então, assim, uma frase científica que eu vou trazer aqui a minha visão de senso comum relacionado ali, né? Tem acontecido muitas coisas diferentes, assim, que assustam muitas pessoas. Antes, a gente acredita que acontecia um pouco menos. Hoje em dia tem sido, assim, um pouquinho mais exagerado, né? A forma como tem acontecido as situações, mais assim, mais escancarado, eu creio. E eu acredito muito que um dos fatores que contribuem para situações assim, né, extremas, para que esses acontecimentos sejam cada vez mais extremos, é porque hoje em dia as pessoas, eu acredito que elas se conhecem menos. Não falo isso em questões científicas, eu falo isso em questão de olhar para dentro mesmo, sabe? Saber quais são os seus valores, quais são as coisas que realmente importam. Ter facilidade de saber qual que é o norte que deve ser tomado, porque a gente vive num mundo assim cheio de escolhas hoje em dia, muito mais do que antigamente. Tem os lados positivos, né? Tem os pós e tem os contras também. Eu acredito até que tem muitos contras, porque o que acontece? Eu percebo que as pessoas se conhecem cada vez menos, conhecem o que realmente significa para a vida, né? Para a própria vida cada vez menos. Vivem mais em prol do que os outros fazem, do que os outros dizem, do que os outros vivem e não procuram assim o que realmente quer viver na íntegra, ou seja, o que realmente é a essência dessa pessoa. Às vezes vive assim por uma imagem, propaganda de coisas, né? Um materialismo assim extremo. Porque é importante que a gente corra atrás das nossas coisas. Sim, esses vídeos que eu falo aqui é pra gente saber gerenciar e alcançar nossos objetivos e bens materiais também. Só que eu também tento muito com que a gente converse e entenda que antes que nós tenhamos materiais, bens materiais, eles só terão um valor real se nós já tivermos valores aqui, internos. Então, todas as relações que a gente venha construir, que elas sejam baseadas nas nossas, em relações, em sentimentos internos mesmo. Tudo bem que a gente faz relações, às vezes, constrói relações em geral, trabalho, profissional, para construir bens materiais, sim. Só que é engraçado, quando a gente constrói essas relações, a gente precisa que elas estejam atreladas aos projetos materiais, mas elas também precisam ter vínculos, vínculos internos e não por interesse só, mas assim, é uma empatia em relação ao outro, né? Uma compreensão do outro, uma construção em conjunto. Eu sei que às vezes a gente confunde, às vezes a gente não consegue assimilar tudo isso, mas eu acho mesmo, eu acredito mesmo, quando a gente se conhece, a gente consegue sim aprender, ver o que tá bom, o que não tá bom, analisar o comportamento do outro e construir relações de formas mais saudáveis. E quando a gente percebe que ela tá fugindo, assim, dos nossos valores, a gente lidar para ver se continua ou não, a gente deixar cada um no seu mundo, mas assim,
tentando lidar da forma mais tranquila possível com o que tá na gente, sabe? Não tem assim um segredo, mas eu acredito que essa frase se encaixa muito na nossa vida para sempre. Hoje eu queria falar sobre ela. Conhece-te a ti mesmo. Se a gente conhecer a nós mesmos, nós vamos conhecer tanto o universo que a gente está inserido direitinho e tudo que é, aqui fala os deuses, né? Mas é as nossas crenças, valores, o Deus que a gente quer seguir. Eu, por exemplo, acredito muito em um Deus incrível que rege tudo isso, né? Eu não sei questão física e tudo, mas assim, desse ser incrível que lida com tudo, que faz com que a gente lide com tudo isso, que organiza tudo isso, incrível, de uma forma diferente, né? Eu não tenho uma explicação lógica, mas eu tenho em mim, tá? E eu acredito em Cristo, essas coisas todas. Acredito, vejo o exemplo, tento admitir, assim, que as coisas são realmente assim, tento administrar na minha vida. Então, assim, conheçamos a nós mesmos, as formações que a gente vem. Eu sei que às vezes a gente vem de família extremamente diferente do que a gente queria, né? Eu não falo isso por minha, graças a Deus eu agradeço. Mas às vezes a gente vem de situações que a gente não queria que fosse assim. Mas a gente procurar o que realmente é bom e construir esses valores de forma abençoada na nossa vida e começar a procurar as coisas saudáveis, tá? E olhando o outro também, não só a gente, mas aprendendo a olhar o outro. E quando a gente não consegue dominar assim, a situação da forma como a gente queria, porque a gente quer ter sim um domínio no nosso planeta, a gente procurar deixar que as coisas simplesmente sejam, quando é nas relações, deixar as pessoas irem, as pessoas ficarem quando elas querem ficar, a gente colocar os nossos limites, as pessoas passaram a compreender isso, né? E assim também as outras pessoas deixaram os limites delas e a gente passar a compreender. Quando é para construir relação, tem que existir um consenso ali, né? De sentimentos, de permissões e essas coisas. Então, assim, vamos nos conhecer para que haja um equilíbrio entre a razão das coisas e as emoções da nossa vida. A gente precisa ter esse equilíbrio, conhecer o planeta que a gente vive, tá bom? E o planeta que a gente vive, em geral, ele começa também na gente. Nós somos o nosso primeiro planeta que a gente tem que aprender a lidar. Esse planetinha aqui, né, que constrói todo o nosso conjunto em geral, tá bom? E assim a gente vai conseguir, eu acredito mesmo, lidar com muitas coisas, principalmente psicológicas, na nossa vida, tá bom? Então, é isso, tá bom? Se vocês estiverem gostando dos conteúdos, deixem um like, se inscrevam no canal. Se quiserem comentar, deixar sugestões, fiquem à vontade também, tá bom? Sejam bem-vindos sempre e beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.